Olá, hoje falaremos sobre o livro de Provérbios e explicaremos versículo por versículo. Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Este é o início do livro dos Provérbios, que foi escrito principalmente por Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Versículo de número 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. O objetivo deste livro é ensinar sabedoria e instrução e ajudar as pessoas a entenderem as palavras da prudência. Versículo de número 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. O objetivo é também ensinar sobre a instrução do entendimento, justiça, juízo e equidade, ou seja, agir corretamente. Versículo de número 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O objetivo é também ensinar aos mais simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Versículo de número 5. Ouça também o sábio e cresça em sabedoria, e o instruído adquira habilidade. Aqui é dito que é importante ouvir os sábios e crescer em sabedoria, e para os instruídos adquirir habilidade. Versículo de número 6, para entender provérbios e sua interpretação, palavras dos sábios e seus enigmas. O livro também ensina a entender os provérbios e suas interpretações, bem como as palavras dos sábios e seus enigmas. Versículo de número 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Este verso é um dos mais importantes do livro. Ele diz que o início da sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, respeitar a Deus. Aqueles que não têm sabedoria desprezam a sabedoria e a instrução. Versículo número 8. Filho meu, ouve a instrução de teus pais e não deixes o ensino de tua mãe. Este é um conselho importante para os filhos, que devem ouvir a instrução de seus pais e não abandonar o ensino de suas mães. Versículo de número 9. Porque eles serão um diadema gracioso para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aqui é dito que seguir os conselhos dos pais trará benefícios, como ser como um diadema gracioso na cabeça e colares no pescoço. Versículo de número 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Este é um aviso para os filhos sobre o perigo de serem atraídos por pecadores que usam palavras doces. Versículo de número 11. Se eles disserem, vem conosco, armemos ciladas para derramar sangue, embosquemos sem motivo o inocente. Este verso alerta para não seguir aqueles que sugerem fazer o mal, como matar inocentes sem motivo. Versículo de número 12. Para que sirva a simplicidade aos ingênuos, e para que os tolos adquiram conhecimento. Neste versículo, o autor enfatiza a importância de valorizar a simplicidade e a humildade, especialmente para aqueles que são ingênuos ou inocentes. Ele também destaca a necessidade dos tolos em buscar conhecimento e sabedoria, para não cair em situações perigosas ou prejudicar a si mesmo e aos outros. Versículo número 13. O tolo rejeita a instrução de seu pai, mas aquele que guarda a repreensão se tornará sábio. Este versículo mostra a diferença entre a atitude do tolo e do sábio. Enquanto o tolo rejeita a instrução e conselhos dos pais e outras figuras sábias, o sábio os valoriza e os guarda, buscando aprender e crescer em sabedoria. Versículo número 14. A multidão dos tolos é como um amontoado de palha, que arde e se consome, mas os sábios brilharão como o sol em pleno dia. Neste versículo, o autor destaca a transitoriedade e a futilidade da multidão dos tolos, comparando-a com um amontoado de palha que queima rapidamente e se consome. Em contraste, os sábios brilharão como o sol em pleno dia, mostrando a durabilidade e a importância da sabedoria e do conhecimento. Versículo de número 15. O tolo não dá ouvidos à sabedoria, mas o sábio escuta a repreensão. Este versículo enfatiza a importância da humildade em busca de sabedoria. O tolo não está disposto a ouvir conselhos e ensinamentos,
Mas o sábio reconhece a necessidade de aprender com os outros e escuta atentamente a repreensão e os conselhos. Versículo 16. O tolo mostra todo o seu mau humor, mas o sábio oculta e o mantém em segredo. Neste versículo, o autor destaca a diferença entre a atitude do tolo e do sábio em relação ao seu comportamento e emoções. Enquanto o tolo exibe e revela todo o seu mau humor, o sábio procura controlar e manter suas emoções em segredo, evitando assim conflitos e problemas desnecessários. Versículo 17. Pois de nada vale a armadilha quando há um pássaro vendo tudo. O versículo 17 ensina que a malícia e a astúcia humana não são suficientes para enganar ou controlar os outros, especialmente aqueles que são mais sábios e experientes. Versículo 18. Mas estes homens armam ciladas contra o próprio sangue, escondem-se para a própria vida. O versículo 18 alerta sobre as consequências negativas de se envolver em atividades criminosas e violentas, que podem resultar em morte e destruição. Versículo número 19. Assim são as consequências daqueles que seguem a ganância, pois a ganância os conduz à morte. O versículo 19 destaca que a busca pelo ganho pessoal, acima de tudo, pode levar à destruição e à morte. Versículo número 20. A sabedoria clama em voz alta pelas ruas, levanta a voz nas praças públicas. O versículo 20 destaca a importância da sabedoria, que é personificada como uma figura que chama as pessoas para ouvirem e seguirem seus ensinamentos. A sabedoria está prontamente disponível para aqueles que buscam conhecimento e orientação. Versículo 21 e 22. Clama nas encruzilhadas da cidade e nas entradas das portas, dizendo: Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, tolos, odiareis o conhecimento? Os versículos 21 e 22 continuam a descrever a sabedoria como uma figura que chama as pessoas para deixarem a ignorância e a insensatez para trás e abraçarem o conhecimento e a sabedoria. A sabedoria chama aqueles que são simples, zombeteiros e tolos para mudarem os seus caminhos. Versículo 23. Da minha parte, eu os repreenderei e lhes mostrarei o meu ponto de vista. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito e lhes farei conhecer as minhas palavras. O versículo 23 descreve a sabedoria como uma fonte de repreensão e ensino, oferecendo a seus ouvintes a oportunidade de se tornarem mais sábios e conhecedores. Versículo 24. Porque clamei e recusastes, estendi a mão e ninguém prestou atenção. O versículo 24 destaca a rejeição da sabedoria por aqueles que ignoraram e a desprezaram. Versículo 25. Igualmente desconsiderastes todos os meus conselhos e não aceitastes a minha repreensão. O versículo 25 reforça a ideia de que a sabedoria foi ignorada e seus conselhos foram rejeitados. Versículo 26. Também rirei na sua calamidade e me regozijarei quando vier o seu terror. O versículo 26 apresenta a sabedoria como uma figura que pode se alegrar com a punição dos tolos e zombeteiros que a rejeitaram. Versículo 27. Quando vier o terror como a tempestade, e a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem tribulação e angústia, eles clamarão por mim, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, mas não me encontrarão. Este versículo fala sobre as consequências das más escolhas e da rejeição da sabedoria de Deus. Quando alguém ignora os conselhos de Deus e escolhe viver de maneira egoísta e imprudente, pode chegar um momento em que a vida se torna um caos e as consequências de suas ações se voltam contra elas. Nesse momento, elas podem clamar por ajuda e orientação de Deus, mas Ele pode não responder. Isso porque a sabedoria e o conhecimento de Deus devem ser buscados antes das dificuldades, e não apenas em meio a elas. Versículo 28. Porque detestaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Versículo 29. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Versículo número 30. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Estes versículos reforçam a ideia de que a sabedoria de Deus deve ser buscada e valorizada. Aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus e desprezam seus conselhos e correções, inevitavelmente colherão as consequências de suas escolhas imprudentes.
Se eles escolhem ignorar a sabedoria divina, então eles terão que lidar com as consequências de suas próprias ações. Versículo 31. Os inconstantes serão mortos pela sua própria complacência, e os tolos serão destruídos pela sua própria insensatez. Versículo 32. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, estará tranquilo e não temerá nenhum mal. Estes versículos falam sobre as consequências positivas de buscar a sabedoria de Deus. Aqueles que escolhem ouvir a sabedoria divina e agir de acordo com ela, viverão em segurança e terão paz de espírito, enquanto aqueles que rejeitam a sabedoria divina enfrentarão a destruição por causa de suas escolhas insensatas. Em resumo, esses versículos mostram que a sabedoria é uma escolha que traz consequências e que aqueles que escolhem ouvir e agir de acordo com a sabedoria divina colherão os benefícios da vida prudente e segura. Versículo número 33. Mas aquele que me ouvir habitará em segurança e estará tranquilo sem temer o mal. Nesse versículo, a sabedoria promete proteção e segurança àqueles que a ouvem. Aqueles que seguem seus conselhos estarão livres do medo e do mal. Resumo do livro de Provérbios, capítulo 1. O capítulo 1 do livro de Provérbios apresenta uma introdução ao livro, destacando o objetivo da sabedoria e a importância de buscar o conhecimento e entendimento. O autor, que é considerado Salomão, afirma que a sabedoria é a chave para se viver uma vida plena e próspera, e que ela pode ser encontrada em Deus. O capítulo começa com uma exortação aos jovens para ouvirem o conselho e a instrução de seus pais, a fim de adquirirem sabedoria e compreensão. Em seguida, o autor fala sobre a importância de temer a Deus e rejeitar o pecado, advertindo que aqueles que se desviam do caminho da sabedoria acabarão colhendo os frutos amargos da tolice e da imprudência. O autor apresenta também a personificação da sabedoria como uma mulher que clama nas ruas, oferecendo conhecimento e entendimento a todos que a buscam. Ele afirma que aqueles que se voltam para ela receberão grandes benefícios, enquanto aqueles que a rejeitam sofrerão as consequências. Por fim, o capítulo conclui com a advertência de que a busca pela sabedoria deve ser constante e que somente aqueles que se dedicam a ela encontrarão a verdadeira felicidade e realização na vida.